Saúde a todos com a paz, que o Eterno esteja com cada um de nós nessa tarde, quando estamos aqui fazendo essa live, trazendo para os amados uma mensagem referente ao caminho da salvação. Hoje nossa mensagem é falar sobre o caminho para a vida eterna. Vamos trabalhar nessa mensagem hoje com o intuito de despertar mais a nossa conduta diante do Criador. Vamos fazer a oração ao nosso Pai Celestial para iniciar essa mensagem de hoje. Convido a todos que estejam ligados conosco para juntos celebrarmos o Pai numa oração, clamando aos céus as suas misericórdias. Vamos orar. Soberano Pai, Criador dos céus e da terra, estamos, Pai, em Tua presença neste momento, fazendo essa live, junto com Teus amados, com Teus servos, com os amigos, aonde que esteja ao nosso alcance, Pai, que possamos juntos celebrarmos o Teu Imaculado nesta tarde. O intuito dessa reunião esta tarde, dessa live, é para levar a Tua palavra, o Teu manjar dos céus, o pão celestial, aquelas vidas tão carentes de Ti, ó Pai, do conhecimento, da Tua bênção, da Tua proteção, da Tua unção. Enche-nos de esta tarde e nos fortaleça. Pois nós choramos pela Tua presença, as Tuas bênçãos, e somos gratos a Ti, ó Pai, porque estamos aqui neste momento, tendo o direito de levar a Tua palavra aos corações sedentos, famintos, carentes de Ti, ó Pai. Perdoa nossos pecados, abençoa, Pai, porque nós choramos e suplicamos a Tua bênção. Em nome do nosso Salvador Yahshua, o Mashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amados, o nosso texto hoje, para a nossa reflexão, está em Yeshayahu, capítulo 35. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Yeshayahu, que é Isaías, capítulo 35, versículo 3 a 8. Passamos a ler. Fortaleçam as mãos fracas e firmem os joelhos que tremem. Digam aos medrosos de coração: sejam fortes e não tenham medo, pois o seu Criador virá com vingança. Sim, com a recompensa do Eterno, ele virá e os salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos lhes impedirão. Então o manco saltará como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, pois água irromperá no deserto e ribeiros no ermo, e a miragem se tornará em lago, e a terra sedenta em manancial de águas, e as habitações onde os jacais se abrigavam se tornarão um pântano cheio de ervas e com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho sagrado. O impuro não passará por ele, mas será apenas para os remidos, os caminhantes, por mais tolo que sejam, não errarão o caminho. Nessa mensagem de hoje, esse texto que nós acabamos de ler, existe uma promessa de resgate, promessa de vida, promessa de que haverá um caminho sagrado para os eleitos. E aqui temos uma grande demonstração. O impuro não caminhará, não trilhará esse caminho. O impuro não vai passar por ele.
Só os eleitos, só os remidos. E é o que todo mundo quer ser. Você pode dar qualquer pessoa hoje que professa uma fé religiosa, você tem certeza da sua salvação? Geralmente, quase de modo geral, todos respondem numa só voz: sim, tenho certeza da minha salvação. Só tem um problema. Dentro desse texto aqui, muitas vezes, a pessoa está com a sua vida como um deserto, seco, sem água. A sua fé está sem fruto. Sua fé não tem raiz. A sua fé não lhe promove esperança, não lhe firma na promessa, as promessas emanadas da palavra, trazidas pelo próprio Criador aos seus profetas, e chegando até nós por meio do Mashiach, o nosso Yahusha. Então, às vezes, essa esperança de vida eterna, salvação, sem estar com as condições de um remido em sua vida, muitas vezes, ela não é verdadeira. Por enquanto, a salvação não é brinquedo. Há pessoas que brincam com a salvação, com esse termo salvação. Há pessoas brincando com a religião, brincando de igreja. Pastores que nada sabem, pastores sem inspiração, homens sem inspiração, se autodeclarando pastores, líderes de grupos religiosos, sem ter nada para dar ao rebanho. Então fica uma igreja, um grupo religioso, como uma terra seca, sem água, assim como muitos estavam sem água, fica esse grupo, essa religião, sem a presença de algo. E a palavra de algo é água. A água que sacia a nossa sede, algo que nos limpa, é algo que nos dá saúde, água da vida. Os que estão cansados, vacilantes, desanimados, recebem encorajamento nessa mensagem de hoje. Essa mensagem escrita aqui no texto de Ishaiah 35, 3-8. Então, vamos dar uma repetição do versículo 3 ao 6, onde essas pessoas aqui são fortalecidos. Do 3 ao 6 diz o seguinte: fortaleçam as mãos fracas e firmem os joelhos que tremem. Como é que o homem pecador, diante da situação tremenda, caótica, cruel que vivemos hoje em todo mundo, vai fortalecer as mãos que estão fracas? Porque a tendência hoje é enfraquecer cada vez mais. Homens e religiões, segmentos, grupos de pessoas trabalham com esse intuito de enfraquecer aqueles que já estão fracos, ficarem mais fracos ainda. Porque a fraqueza do mundo, a fraqueza do povo, dos pecadores, da humanidade, é a força daqueles que não são sinceros. Posso dizer a palavra que seria ofensiva, mas eu vou falar com a Escritura. Ishaiah, ele diz para nós que esses pastores que ensinam, que enganam as pessoas, que nada sabem da verdade, que não têm unção, mas que trabalham em prol de se alimentar da gordura das ovelhas e ser vestido da sua lã, eles são lobos devoradores. São cães. São cães. São pastores que nada entendem, não compreendem da palavra. São sábios, sim, para enganar, para ludibriar, mas para enfraquecer, para tomar aquela força que a pessoa já tem pouca, eles tomam para si. Então eles, na verdade, se fortalecem, não no espírito. E na mensagem está falando de fortalecimento no espírito, mas eles fortalecem não no espírito, mas na matéria, no secular, em prol da fraqueza dos outros. E os joelhos que tremem, quando é que o joelho está tremendo? Você está com medo, você está apavorado, então os joelhos passam a tremer, mas eles fortaleçam as mãos fracas e firmam os joelhos que tremem. Em outras versões, joelhos conjuntados. Como é que fazer isso?
mediante o conhecimento da palavra, mediante a busca do eterno. Quando você crê verdadeiramente, segundo está escrito, e obedece a palavra. Quando você tem uma aliança com o Criador. Quando você tem essa intimidade com o Pai Celestial, com o Altíssimo. Então, por meio da palavra, da oração, da consagração, da vida em união com o Pai Celestial, você se fortalece, você se refaz. E o fraco fica forte. O cansado se refaz. O vacilante começa a ter êxito na sua vida. O desanimado fica mais animado ainda. E passam a receber o encorajamento que veio do alto, por meio da mensagem da palavra do Criador. Nessa promessa também temos aí o versículo 5 e 6, que fala sobre o cego que volta a ver. Aqui está falando de um cego físico, sim, porque o Mashiach, quando veio, curou cegos, ele curou mancos, curou aleijados, curou leprosos, ele fez milagres. Mas o teor próprio da mensagem dessa tarde, dessa mensagem que estamos lendo aqui, falando aqui, é a cegueira espiritual. Pessoas cegas espiritualmente, quando entendem a palavra, passam a ter vista, passam a ter visão, passam a ver a realidade da palavra como ela é. Os surdos, aqueles que tinham ouvido, mas não era para ouvir, como disse Shaial, os que têm ouvido, mas não ouvem, olhos para ver, mas não veem, agora eles vão ouvir e vão ver. Tem língua para falar, mas não fala. Fala o quê? A verdade, fala a palavra verdadeira. Agora eles vão falar. Estavam mudos, cegos e aleijados acerca da palavra, acerca da luz. Mas com a ação do Espírito Imaculado do Pai, quando o Eterno trabalha na vida dos seus, capacitando ele para a vida eterna, então ele vai ter esse milagre na sua vida. Então nós vemos aqui que aonde estavam as pessoas antes de encontrar com a verdade? Estavam no engano, na mentira, no erro. E lá havia um deserto. Não tinham água salutar dos céus para beber. Não tinham pão celestial para se alimentar. Então, aqui tem uma promessa que em breve haverá corrente de água viva. Aqui na profecia era em breve, para nós já aconteceu. Porque o Mashiach já fez, eu sou a fonte de água viva. Quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. Vai se transformar nele uma fonte de vida que jorra para a vida eterna. Isso quer dizer, o homem em pecado, ele está morto. Ele está morto. O homem sem o eterno da vida, ele está eliminado. Então o homem agora vai ter direito à sua vida de andar na plana do Criador? Claro que não. Ele está em pecado. Então essa vida para ele, de pecado, de rebeldia, de engano, de mentira, de trapaça, para ele é um deserto seco. Por mais que ele bata, distribuche, corra, se esforce, mas se ele não buscar a presença do Pai Celestial, segundo a palavra, ele vai tirar com a vida dele um deserto seco, um manancial, uma cisterna rota que não retém águas, fundamentado em religiões, conceitos humanos, e vai cada vez mais cansando as pessoas, vai cada vez mais debilitando as pessoas, porque a mensagem que essas pessoas estão entregando não está fortalecendo a fé de ninguém. Então, assim sendo, o homem imerso em seu pecado, sua vida é como um deserto sem água. Assim o pecador está sem alma, morto em seus pecados. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, Shaul nos traz uma mensagem muito importante. Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim:
Ele lhes deu vida. O Mashiach nos deu vida. Estando vocês mortos por causa de seus delitos e pecados. Nos quais anteriormente vocês andaram, seguindo o mau caminho desse mundo, guiado pelo príncipe das trevas, das potestades do ar, o espírito que ainda atua entre os filhos da desobediência. Aí alguém dirá, não, mas eu agora aceitei Jesus. Eu agora aceitei a fé, agora eu estou na igreja, agora eu aceitei Yahusha, agora eu aceitei Yahushua. Agora eu conheço Yahweh, conheço, até batizado no nome de Yahusha agora. Ele alguém dizer isso. Nós perguntamos, você foi liberto do pecado? Deixou o seu pecado? Renunciou aos seus delitos e pecados que cometia antes? Aquela vida que tinha lá no mundo, sem conhecer o eterno, sem conhecer a palavra, sem conhecer as boas novas, ela ficou para trás? Ou ainda você continua as mesmas práticas? Porque diz que anteriormente vocês andaram, antes de conhecer a verdade, todos nós, segundo Shaul diz isso é uma palavra muito verdadeira, andávamos neste caminho, todos nós. Uma pergunta é dentro da mensagem, dentro do texto. Andaram ou ainda andam? Porque aqueles que andaram e não andam mais no caminho da perversidade, no caminho do engano, no caminho de delitos e pecados, é uma raridade. As pessoas que andavam lá e não andam mais é uma raridade. Porque, na verdade, a maioria dos que saíram, dizem sair do mundo, trouxeram o mundo nas costas. Ah, eu era católico, agora sou crente. Deixou de ser católico? Não. Só mudou o slogan. Agora eu sou crente. Só agora eu sou crente. Sou crente agora, criei e vou para o céu. Vai não, meu filho. Se engane não. Vai não. Porque tem alguma coisa a ser seguida. Tem algo a ser feito. Tem algo a ser feito. Nós temos que nos libertar do pecado. Temos que aceitar a vida que o Mashiach nos dá. Enquanto eu estiver em pecado, enquanto você estiver em pecado, enquanto nós estivermos em pecado, o Mashiach não está em nós. Nós não temos em nós a vida que o Mashiach nos deu. Não. Por quê? Porque a vida que ele nos dá nos liberta da morte. A vida que o Mashiach nos dá nos liberta do pecado, liberta dos acontecimentos, do inferno. Mas em pecado ele não vai prosperar. O que ele diz o pregador lá em Provérbios? Aquele que confessa os pecados e deixa, alcança a misericórdia. Porém, os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará. Encobrir já é cruel. E encobrir e continuar praticando. Como é que uma pessoa liberta pelo Mashiach, que agora tem vida pelo Mashiach, dado pelo Mashiach, pessoa que estava morta agora diz ter sido nascido de novo, ser nova criatura, continua vivendo o mesmo pecado. É justamente então nesse texto o que o Shaul pergunta para nós em Romanos capítulo 6, versículo 1. Portanto, o que devemos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que as benevolências do Eterno aumente ainda mais? Aqui tem graça, mas é benevolência. Ele mesmo responde. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Como podemos nós, que já morremos, já morremos. Você morreu? Você está morto para o pecado?
Já morreu com o pecado? Eu acho que já, pastor. Como é que se anda nele? Pergunta Shaul. Como podemos nós que já morremos para o pecado continuar vivendo nele? É um contrassenso muito grande. Eu morri para o pecado, mas continuo vivendo no pecado. Então eu morri ou estou vivo no pecado? Então eu continuo vivendo aquilo que eu era antes de conhecer a palavra. Aí a minha religião, a minha igreja, o meu pastor, a minha fé, o Salvador que eu adoro não vai poder me salvar. Por quê? Porque eu não larguei, não deixei o Eterno me libertar do meu pecado. Certo? Então, no versículo 15, 14 e 15 do mesmo, versículo 15. Primeiro vamos ler as 14, capítulo 6 de Romanos. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. O pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo do legalismo da Torá, mas debaixo da benevolência. Se isso for real em minha vida, sua vida, a vida daquele que crê, essa palavra cumpre-se, arrisca. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas o que a gente vê de ovelhas, de pessoas que se diz servos do Eterno, servos do Criador, sendo guiado pelo pecado. Guiado pelo pecado, vivendo aí no pecado, dominado pelo pecado. Ele não tem força, ele quer eu digo assim, existe uma classe de pessoas que tem um desejo tremendo de ser salvo. Até diz para o povo que são salvos. Mas, infelizmente, eles não podem ser salvos. Por quê? Porque eles não têm o interesse, o desejo de abandonar seus pecados. E tenho dois agir aqui, dois trabalhar aqui. Um do Eterno e outro é nosso, do ser humano. O trabalhar do Eterno é salvar. Salvar quem? Aqueles que deixam o seu pecado. O Eterno não vai tirar o meu pecado, nem tirar eu do meu pecado, se eu não quiser. Porque ele me deu livre-arbítrio. Ele deu livre-arbítrio ao homem, de escolha. Foi por essa razão que os nossos primitivos pais caíram, morreram. Porque eles tinham livre-arbítrio e eles eram uma escolha errada. E quando eu escolho, faço a minha escolha errada, a recompensa é segundo a minha escolha. Quando eu escolho obedecer, qual é a minha recompensa? A vida. Quando eu escolho não obedecer, a recompensa é a morte. Se eu escolher me converter, eu não tenho força? Não tenho não, mas eu tenho coisa a fazer. Eu abandono meu pecado e busco força. Sem o pecado agora, vou encontrar força no Eterno para que eu me converta. O interesse meu, o desejo meu. O Eterno vai fazer. O Eterno vai fazer isso. O Espírito vai trabalhar nisso. Mas porque eu me arrependi, porque eu busquei largar meu pecado. A palavra diz que cada um deixe o seu mau caminho, deixe os seus pecados, volte para mim e viva. Quer dizer, o deixar o pecado, deixar o mau caminho, voltar para o Eterno é uma atitude do homem. Agora, ao salvar, aí é com a atitude do Eterno. Querer ser liberto é uma atitude minha. O libertar que é do Eterno. Eu não me liberto para mim mesmo, ninguém pode libertar ninguém. Então nós vemos aqui que ele vai perguntar aqui no capítulo 6 de Romanos, versículo 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo do legalismo da Torá. Porque o legalismo da Torá, que está falando para os Israelitas, sim. Tá? Por causa do legalismo da Torá. Mas está falando para nós, nos dias das boas novas de salvação, das boas novas. O que é o legalismo da Torá? Em quem trabalhar o legalismo da Torá? No pecado. O legalismo da Torá é a lei do pecado. Essa lei do pecado que nos prendia no pecado. Como está aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 2.
Porque a Torá espiritual, que produz vida por meio de Yahushua, o Mashiach, me libertou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado era essa? E da morte? O legalismo da Torá, que abrangia todos os meus pecados. Por que foi dado o legalismo da Torá a Israel? Por causa da transgressão à lei moral do Eterno, registrada em sua Torá. Então vimos aqui que o homem, ele precisa se libertar. Então no versículo 6, no versículo 15, ele pergunta, desse modo, a que conclusão chegamos? Vamos pecar porque não estamos sobre o legalismo da Torá, mas debaixo da benevolência? O que você tem por aí? Nas religiões. Ah, estou na graça. Agora eu posso violar o sábado, eu posso adorar a ídolos, eu posso fazer muitas coisas porque eu estou na graça. E Deus é amor. Esqueceu que a justiça dele é justa. O julgamento dele é justo. Ele é amor, e nesse amor, ele me julga com justiça. O amor do Pai é tão grande que ele não permite que um pecador seja salvo dos seus pecados. O amor do Pai nos salva dos nossos pecados, mas não nos nossos pecados. Dá para entender? Então, vamos continuar pecando para que continuemos a benevolência do Eterno? Claro que não. Claro que não. Então, mediante essa situação caótica que vive a humanidade, Yahweh lhe faz uma promessa incrível, através do Mashiach, de lhe dar o direito de vida eterna. Quer dizer, o Eterno é amor, ele é tão amor tão profundo, não vou dizer que ele tem amor, ele é o amor profundo, que a situação da humanidade dessas condições, ele nos proporciona o direito de vida eterna. Sujeito à condenação, sujeito ao inferno, à destruição, sujeito à morte, ele propõe. Você vê bem, segundo nós estamos falando aqui, a mensagem está nos trazendo, o Eterno ele não impõe salvação em ninguém. Ele propõe a salvação. O inimigo das suas almas é quem impõe. Ele te obriga. Ele tira o que é seu direito, ele tira a tua liberdade, ele tira a tua comunhão com o Pai, ele tira a tua fé, ele tira a tua saúde, ele tira a tua família, ele te prende no mal, no pecado, na idolatria, no adultério, no mundo do crime, na violência, na feitiçaria, na mentira. Ele te prende porque ele impõe isso na vida da humanidade. Porém, o Eterno, o que é que ele faz? Ele não impõe nada a nós, ele propõe a salvação. Se você crer e obedecer, você será salvo. É o que está aqui, em Yohana 3,16. Diz aqui, falando aqui do grande amor do Pai Celestial, em Yohana capítulo 3, verso 16, ele diz o seguinte, vamos ler o texto aqui. Yohana 3,16. Yohana aqui é João, né? O Evangelho de João, chamado nas Bíblias corrompidas. Capítulo 3 de Yohana, versículo 16. Porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou Filho único, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Tenham vida eterna. Quem vai ter vida eterna? Quem crer nele. Ah, mas eu creio, então tenho vida eterna. Pode alguém dizer assim. Quem deixa eu pregar na congregação aos irmãos e com pessoas que a gente sempre conversa? Como é que se identifica uma pessoa que crê? Pela sua obediência. Porque crer é ter fé. E quem crê e tem fé obedece.
Quando deixamos de obedecer a palavra do Criador, nós estamos nos autodeclarando que não temos fé, ou que não cremos. É uma fé parcial, é uma fé efêmera, é uma fé condicionada a situações da vida. É uma fé no São Se Der. Eu sou de povo São Se Der, né? Se der, a minha fé funciona. Se der, eu obedeço. Se der, eu vou para o culto. Se der, eu faço bem. Se der, eu perdoo. Se der, eu amo. Pô, só se der e se não der. Então vamos ficar no se der. Se der, você vai para o céu. Se não der, você vai para o inferno. Essa é a questão. Essa é a conclusão, chegamos na questão da fé do se der. Né? Uma fé condicionada às condições da vida. E nessa fé condicionada é uma fé fraca, então o inimigo chega e impõe as suas setas, as suas regras, e você fica obrigado a elas. Hoje, até usar com a senhora lá de São Paulo, e eu perguntei, a senhora congrega alguma congregação? Ela disse, não. Eu ainda bem, já não está contaminada. Eu falei. Ela disse, não, mas eu já congreguei, é por esses erros que eu saí de lá. Não estou congregando com ninguém. Assisto no lugar aí, mas então ela passou pela mensagem, né? Então, quer dizer, nós temos que sermos sábios para autoanalisar nossa fé, o nosso crer, segundo a palavra, e saber que caminho estamos trilhando. Porque o amor do Pai é tão grande que ele salva o pecador. Agora, não nos seus pecados, mas dos seus pecados. Assim sendo, os méritos para termos vida eterna são atributos exclusivamente de Yahshua, o Mashiach. Não é nosso atributo, não é nosso. Nós não temos méritos capazes de nos salvar. As nossas obras, nossos feitos, o nosso amor é tão mau que nós odiamos. A nossa conduta humana é tão má que nós deixamos o Criador. E nós destruímos a nós mesmos, não temos nem misericórdia de nós. Porque quando a pessoa caminha, não tem força, não tem desejo de largar o pecado para ser salvo, ele não tem misericórdia de você mesmo. Porque quem tem misericórdia de si mesmo quer a salvação. Busca a salvação, corre atrás da salvação. O Eterno está lá com a salvação na mão. Para dar quem buscar. Ele não chega a embaraçação, parecia se o Silvio Santos dando dinheiro, né? O povo, né? Jogava, que ele fosse latinho, pegava, né? Não. A salvação do Eterno não é assim. Ele está com a salvação como um presente dos céus. Somos salvos pela benevolência, somos salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso não vem de vocês, dom, é presente do Eterno. Ele está lá com o presente na mão, para dar a todos que o buscar. Se eu buscar, ele vai te dar. Como é que eu buscar? Me dá meu presente? Não. Você vai preencher os requisitos que ele exige de você. Vai buscar, preencher os requisitos para se tornar capaz de receber aquele presente. Porque ele não dá presente de vida a rebeldes. Ele até não dá presente de vida a profanos. Ele até não dá presente de vida a mentirosos. Não. E sim, se esse é rebelde, se esse profano, esse mentiroso se libertar dos seus feitos. De mentira, de profanação, de rebeldia. Então a esse ele vai dar esse dom. Assim sendo, nós sabemos que a salvação é exclusivamente produzida, criada, efetuada e realizada pelo Mashiach, o nosso Salvador. Quer dizer, o Eterno realiza a salvação do pecador através do Mashiach. Através do Mashiach. Mas a nossa salvação em nós, para se colocar em nós, vai depender do nosso crer, do nosso obedecer. Então, em Salmo 115, versículo 1, vai dizer isso lá que vamos dizer aqui. No Salmo 115, versículo 1, diz assim. 115, do Salmo, versículo 1. Não a nós, ó Yahweh, não a nós, mas ao seu nome dá honra,
por amor de sua benignidade e de sua verdade. Quer dizer, a verdade eterna é essa. Se você crê e obedece, você é salvo. Se você não crê, não obedece, você é condenado. Então, a salvação não é atitude nossa, não é mérito nosso, é do Eterno. Agora, o que é nosso? A decisão de crer e de obedecer. O Eterno não obriga de obedecer. Senão todo meu coração obedecia, né? Obrigado. Os pastores às vezes querem obrigar os irmãos a uma certa regra de doutrina. Não adianta. Quando ele sai dali, vai fazer a mesma coisa. Não adianta. Porque não é nós que fazemos a coisa. Não é do homem, não está no homem a capacidade de transformar o interior de ninguém. Isto nem mesmo a Torá do Eterno dado a Moshe foi capaz de fazer. Razão pela qual o Eterno envia seu Altíssimo, o Eterno envia seu Filho em forma humana para na carne do humana, no sangue carregado de derramar sangue e condenar o pecado daquela carne. E podia salvar o pecador. Isso quer dizer que a Torá, como era exercida pelos segmentos seculares, humanos, não tinha condições de libertar ninguém. Mas o Mashiach vindo, ele se liberta, porque quando você crê, você abre o coração para ele fazer entrada, aí ele vai transformar teu interior. Aí ele vai te circuncidar, não mais a carne, ao teu coração, transformar, renovar, fazer você uma nova criatura. Não é verdade? Então vimos que isso não é mérito nosso, é do Criador. Só que para sermos salvos, se for necessário que haja algo da nossa parte. Aí fora, na religião do mundo, diz assim, o filho de Deus, Jesus já morreu por mim, eu estou salvo. Morreu por todos, para salvar todos. Não precisa mais fazer nada, ele já morreu por mim. A morte do Mashiach é a base para a salvação de todo pecador. Fundamentado no ensinamento da Torá. Porque é a base de tudo e toda a verdade, a base de toda a salvação, a base de todo o processo do Eterno para a humanidade, está em sua Torá. E da morte do Mashiach, segundo a Torá, é a base fundamental para a salvação de todo pecador. Mas não é pelo simples para ele ter morrido que eu estou salvo, não. Então aí não existiria inferno, morreu por todos estão salvos. O inferno e o inferno já lá fechado para sempre. No entanto, dizem aí que está tão cheio de pecado lá, que já está estourando lá nas Canárias, nas Ilhas Canárias, né? Onde é aquele lugar ali? Que está vendo os vulcões, o vulcão lá? Ilhas Canárias. Mas onde é o país? Na Espanha? Na Espanha. É na Espanha. Então lá na Espanha estourou uma boca lá do inferno e aquelas lá estão caindo, porque lá no inferno tanta gente que não está mais cabendo. Diz um certo amigo da internet, que ele não conhece a palavra de sua asneira dessa, né? Então quer dizer, o inferno não tem ninguém do inferno. O inferno não existe, esse inferno de fogo não existe. O fogo ali é o eixo da terra que está explodindo. O inferno de fogo não existe ainda. O inferno de fogo é a própria terra quando ela foi incendiada pelo fogo do Criador. Aonde não ficará raiz e nem ramo. É aqui na face da terra. O Mashiach tem o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Não está preparado para as duas classes, o diabo e seus anjos. O homem vai para lá de xerife de mentira que é. Rebelde, desobediente, aí vai bater lá. Então precisa que o homem se liberte desse fogo, destruição final, voltando para o Mashiach. Então o Mashiach, o Eterno, nos dá algo necessário para que faça a nossa parte. Primeiro, é preciso crer. O mundo inteiro crê? Não. Só é salvo. Mateus 19:16. Chegou um moço para o Mashiach, para o mestre, e perguntou o que ele devia fazer para ser salvo.
que ele respondeu? Queres entrar na vida? Guarda os mandamentos. Então precisa fazer algo. Guardar os mandamentos é a atitude do homem, não do Criador. O Criador dá os mandamentos, mas quem vai guardar os mandamentos não é o Criador, é o homem. Porque o Criador, como dono, dá os mandamentos. O homem, a criatura, como servos, obedece os mandamentos. Então a pessoa precisa de mandamento para se salvar, precisa. Mas estão pregando aí que para salvar não precisa guardar o mandamento, não. Basta crer. Não precisa guardar o mandamento. Agora, vamos ver o que está escrito em Yohana, capítulo 2, versículo 4. 3 e 4. Vamos lá, dá uma olhadinha. O que está dizendo lá? Na primeira carta de Yohana, capítulo 2, verso 3 e 4. Diz aqui. O que nos convence de estarmos certos de que o conhecemos? Todo mundo, especificamente os crentes, dizem conhecer o Eterno, conhecer a Deus, conhecer o Criador, conhece, adora. Mas o que é que nos convence que estamos certos de que o conhecemos? Se obedecermos os seus mandamentos. Quando o pastor diz para alguém, a sua conexão, a sua igreja, quando a pessoa prega que para se salvar precisa guardar mandamento, as pessoas estão mudando a palavra, está modificando a palavra. E lá em Provérbio 30, verso 6, diz que não devemos fazer isso para que não sejamos repreendidos pelo Eterno e não sermos achados mentirosos. Todo aquele que faz isso, que modifica a palavra, de conforme está escrito, dizendo de outro jeito, violando a palavra escrita, ele é tido pelo Eterno, não é por mim não, hein? O Eterno vai achá-lo mentiroso e vai repreender. E aí a Yohana, fundamentado das Escrituras, diz lá no verso 4, qualquer um que diga, eu o conheço, quer dizer, eu conheço o Criador, conheço o Salvador, conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, esse está mentiroso. Mentiroso. Todo líder religioso, seja padre, pastores, bispos, sei lá quem, que prega que é salvação, existe uma prega salvação, sempre diz o mandamento, ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. E nele, e a verdade não está nele. Como é que vai pregar a verdade se nele não tem verdade? Então o cara não prega salvação sem mandamento, ele é um mentiroso, então não vai pregar a verdade. Porque a verdade está escrita. E os mentirosos, aqui em Yohana, capítulo 8, versículo 44, vai dizer de quem são filhos mentirosos. Olha aqui, que coisa tremenda. Para aquelas pessoas que dizem que são homens de Deus, são filhos de Deus, estão pregando salvação, diversas pessoas que querem tirar pessoas das drogas, da prostituição, do mundo do crime, com mentira. De que adianta? Ele tira da lama e bota aonde? No pântano. Tira da cinza quente e bota no caldeirão de brasas. Olha o que está escrito aqui. Yohana 8, versículo 44. Vocês adotaram por Satã como pai. Adotaram Satã como pai. Satã é Satanás. E querem satisfazer o desejo do pai de vocês. Ele é mentiroso. E ele é mentiroso. Cadê? Peraí. Desde o pai de vocês. Ele é homicida desde o princípio. E não se apegou à verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele mente, está apenas fazendo o que é o seu costume. Pois Satã é mentiroso e pai da mentira. Quer dizer, quando o camarada diz que a salvação
acontece sem guardar o mandamento, ele está mentindo. E aqui está dizendo que o mentiroso é filho de Satã. Porque Satã é mentiroso. Agora imagine qual é a recompensa dos mentirosos. Revelação, Apocalipse 21, versículo 8, vai dizer qual é o destino, a recompensa do tal mentiroso. Com uma série de segmentos que ali estão. Quanto aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os adúlteros, os médios, são os feiticeiros, os idólatras, que adoram ídolos, que adoram algo em lugar do eterno, e todos os mentirosos, todos, não escapa um. O lugar dessas pessoas é o lago que queima com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aqui está o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Não tem inferno dos queimando. O inferno é aqui. Depois da do julgamento final, quando for dada a sentença a cada uma classe dessa, a recompensa deles é o lago de fogo. Aqui o inferno é a própria terra incendiada. Então precisamos, o primeiro passo, crer. Né? Crer no eterno como nosso Salvador, como Senhor, como dono da nossa vida, perdão. Então precisa crer. E o amor dele é tão grande que nos trouxe esse direito, mas mediante o obedecer aos seus mandamentos. No capítulo 5 de Giovanna ainda, versículo 24, ele vai dizer para nós o seguinte. Giovanna, capítulo 5, versículo 24, ele diz assim. Em verdade, disse Yahshua HaMashiach, o mestre, né? Em verdade, lhes digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vem a julgamento, mas já se removeu da morte, passando para a vida. Quer dizer, como é que eu vou ter direito de vida eterna? Qual é o meu caminho para a vida eterna? Vou ter salvação. Ouvir a palavra e obedecer. Quem ouve a minha palavra, que é a palavra do Mashiach, é a palavra do Eterno. E crer, olha aí, naquele que me enviou. Então, o primeiro passo aqui é crer. E quem crê, obedece. No segundo passo, vem a obediência aos mandamentos do Eterno, que já foi falado aí no versículo 16 de Mateus 19. E isso porque lá em Giovanna, capítulo 12, versículo 50, o Baixão vai dizer, e eu sei que o teu mandamento é a vida eterna. Quer dizer, não existe vida eterna sem obediência ao mandamento. Não existe. Então, se nós estamos dizendo, ir para o céu sem mandamento, ir para o céu sem crer no verdadeiro nome do Salvador, ir para o céu sem saber nem quem é o seu Salvador, isso não acontece. Isso é balela, isso é conversa furada, isso é mentira, isso é obra de Satanás para destruir vidas. O nosso terceiro ponto é invocar o nome do Eterno. Você vai lá para o livro de Ioal, que no caso é Joel, na Bíblia corrompida, no capítulo 2, versículo 32, e na nossa Bíblia Imaculada, capítulo 3, versículo 5. Mas acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Al será salvo. Que nome tem que ser invocado? O nome de Al. Porque o que está na corrompida é invocar o nome do Senhor. O Senhor tem nome? Tem. Mas cadê o nome do Senhor? O Senhor não é nome, o Senhor tem um nome. O Senhor é dono. Então esse Senhor, o dono de algo, tem um nome. Mas aí nós vamos lá para Provérbios 30, verso 4. Vamos lá para Provérbios 30, verso 4. Vamos ver o que nos é dito lá. Lá é nos feito algo muito maravilhoso. Quem subiu aos céus e de lá desceu? Quem juntou o vento nas palmas de suas mãos? Quem mais prendeu as águas em seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Todas as extremidades. Quem fez isso? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Diga-me caso o saiba.
é provável que alguns das pessoas que estão nos assistindo não saibam o nome do Criador. Não sabem o nome do Filho do Criador. Sabe por que não sabe? Até sabem, mas sabem de forma errada. Porque alguém veio lá e ensinou errado. A Escritura diz que tal é o povo, assim é o sacerdote. Por quê? Porque o povo é e o sacerdote ensina. Se o sacerdote for profano, o povo ele vai ensinar o povo profanar. Se o sacerdote for mentiroso, vai ensinar o povo a mentir, crer em mentira. Então, o que o sacerdote ele vai ensinar o povo? Então, como é o rebanho, o sacerdote é o pastor. Porque o pastor é quem faz o seu rebanho. Ele está ali para ensinar. Se ele ensinar errado, o rebanho vai aprender errado. Né? Então, quer dizer, se um pai ou uma mãe ensina algo errado aos seus filhos, os seus filhos pegam isso errado pensando que é certo. Então, precisamos ter consciência do que é certo e do que é errado. E saber a quem estamos adorando. Obedecer, como invocar? Invocar quem? Em Romanos capítulo 10, versículo 13, Shaul relata essa mesma verdade que está lá em Provérbios capítulo 30, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Diz aqui. 10, 13. Como diz a Escritura? Que Escritura? Lá de Joel. Então, todo aquele que invocar o nome de Al será salvo. Lá em Joel, que é Joel, a Escritura, o nome do pai era Yahweh. E aqui nas Escrituras das Boas Novas, chamado Novo Testamento, no dia de Shaul, emissário, Shaul chamaram o apóstolo Paulo, continuava sendo Yahweh, porque não podia mudar. Shaul está pregando a mensagem fundamentada lá na Tanar, que é o Velho Testamento. E lá o nome do Eterno sendo dado, dizendo que era Yahweh. E é esse nome que o Shaul está aqui dizendo, que ele usou a Escritura, que é a Escritura de Yahweh, que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Interessante. Mas eu pergunto, todo crente hoje quer salvo. Mas que nome esses crentes estão invocando? Nas suas pregações, nas suas orações, nos seus louvores, que nome eles invocam? Não conhecem o nome de Yahweh. Como é que eles vão invocar o nome se ele não conhece? Mas qual é o nome que devemos invocar, afinal, para sermos salvos? Êxodo, capítulo 3, versículo 15, vai dizer qual é o nome do Criador. Aquele nome que lá em Provérbios 30, versículo 4, ele perguntar, se você souber, me diga. Então ele vai dizer agora aqui para que eu saiba. Se essa escritura, ninguém saberia o nome do Pai Celestial. Ele aqui vai dizer. Né? Ele vai dizer para nós. Né? Vai dizer para nós que, como é o nome do Pai Eterno. Êxodo 3, versículo 15. Vamos ler. Vamos ler o texto. 3, versículo 15. E o Eterno disse ainda a Moshe: assim você dirá aos filhos de Israel: Yahweh, o Altíssimo de seus pais, o Altíssimo de Abraão, o Altíssimo de Isaac e o Altíssimo de Jacob me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração a geração. Então, o Eterno confirmou aqui, Moshe está dando uma palavra confiada pelo próprio Eterno, que o nome dele é Yahweh, aqui está Yahweh, e esse nome é um nome eterno, registrado nos céus, não pode ser mudado. E assim com esse nome Yahweh, ele seria lembrado em todas as gerações, de geração a geração.
Mas houve um incidente no meio da estrada. Um incidente no meio da estrada. Alguém veio lá e mudou o nome. Como é que eles fizeram? Irmiarro, que é Jeremias. Olha o que aconteceu, Irmiarro. Está aqui em Jeremias. Capítulo 11 e o versículo 19. Aqui Irmiarro está falando dele, porque ele nunca foi levado a matadouro, né? Irmiarro está falando que a profecia referente ao Machia, que é o nocial, criador dos céus da terra. Mas eu agi como um manso cordeiro, que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que planejavam dizendo: vamos destruir a árvore com o seu fruto e cortar da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Então aqui existiu alguém na estrada, essa trajetória da vida, um poder muito grande, muito forte, por exemplo, um poder diabólico, que houve um consenso: vamos e arranquemos a árvore com o seu fruto. Se você pega em Johanna capítulo 15, quem é a árvore aí? Mas diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou a árvore verdadeira. E o fruto dessa árvore, qual era? A salvação. Então, o que esse poder tentou fazer? Arrancar o nome, arrancar o Machia, matando o Machia, para destruir o Machia, que era a árvore, e a salvação que ele trazia para nós, que é o seu fruto. Tentando apagar o seu nome da mente humana. Falei tentar porque ele não conseguiu. O Eterno reabilitou a sua obra. E nos últimos dias, todo aquele que invoca o nome de Yahweh será salvo. Cumpre-se a profecia de Yoel, né, que é de Joel. Tem que invocar o nome do Eterno. Mas como as pessoas haverá de invocar o nome que elas não conhecem? Como é que eu vou invocar um nome que eu não conheço? Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, verso 14. Vai dizer para nós isso que eu estou lhes falando. Faz a pergunta e que vai confirmar essa pergunta. Mas como eles poderão invocar aquele que não creram? Como é que eu vou invocar o nome de Yahweh se eu não creio, não conheço, ninguém me ensinou, ninguém me falou? Disseram para mim que o nome do Pai era Jeová, o nome do Filho era Jesus. Disseram isso para mim. E eu creio que isso era verdadeiro. Mas como é que eu vou invocar, e você invocar esse nome? Como é que eu vou invocar agora o nome verdadeiro que salva? A salvação está em outro nome ou está só no nome verdadeiro? Claro, está só no verdadeiro. Você pega Atos capítulo 14, capítulo 4, versículo 12, que não há salvação em outro nome, não sei o de Yahshua. Só a salvação no nome de Yahshua, que é o Filho do Altíssimo. Nenhum outro nome há fora desse nome, porque é nesse nome que ele é o nome conhecido eternamente e que é nesse nome que é a salvação. E como poderão crer naquele que não ouviram falar? Não tem quem ensine. Me ensinaram errado, aprendi errado. Você aprendeu errado, que ensinaram você errado. Quando nos ensina a verdade, nós temos a verdade. Agora, o que acontece? Quando eu aprendo algo errado, quando o ser humano aprende algo errado, ou seja, quando o ser humano aprende algo, e lá na frente ele descobre que esse algo não é correto, está errado, ele precisa de muita humildade, de simplicidade, de sinceridade para anunciar algo que ele aprendeu errado e aderir ao que é verdadeiro. E essa é a luta que temos hoje. Pessoas já disseram para mim, pastores já disseram para mim, não, verdadeiramente, nós sabemos que o nome do Filho de Deus não é Jesus. Mas nós estamos no Brasil. É o nome conhecido aqui, é o Brasil, no Brasil. Quer dizer, então o nome vai se mudar, as circunstâncias geográficas, as regiões geográficas,
local que eu me encontro? Ah, porque não, peraí, meu amado. O homem mais leigo do mundo hoje, que vai a uma escola e que sabe pronunciar o nome, sabe que nomes próprios não se traduz. O nome do Mashiach também não podia ser Jesus, porque o nome do Mashiach é hebraico. E no hebreu não tem a letra J que compõe a letra Jesus. Não podia ser Jeová, porque lá no Antigo Testamento, piorando a situação, não tinha o J. Como é que então agora acontece? Mentira com oriunda do pai da mentira, que é Satanás. E os que propagam essa mentira tornam-se filhos do mentiroso, que é Satã. Pois está escrito: como poderão ouvir se ninguém o anunciar? Como é que vai ouvir se ninguém o anunciar? Como é que crer se ninguém está lá para pregar? Não é verdade? Então, nós vemos que o Mashiach, o próprio Mashiach, que é o Filho do Altíssimo, afirma ter recebido o nome do Pai. Ele não recebeu outro nome, recebeu o nome do Pai. Então, estou falando isso aqui porque este é o caminho para a salvação. O caminho para a vida eterna, a vida eterna, tem que ser através do Mashiach. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E fora dele não tem salvação para ninguém. E ele disse que herdou o nome que ele recebeu como homem, sendo ele o Mashiach, filho de Miriam, ele recebeu o nome do Pai. E Johannes 17, versículo 11 e 12, ele afirmou para isso aqui. Capítulo 17, versículo 11 e 12. Eu não ficarei mais no mundo, mas eles continuam no mundo. Eles quem? Os que haviam crido nele, que eram do Pai, estavam no mundo, foram chamados para ir com o Mashiach salvar. Isso conforme versículo 6 ao 8, né? Eu vou para junto de você, Pai Imaculado. Protege-os no poder do seu nome, o nome que você me deu. Viu aí? O nome que você me deu. Verso 11. Para que eles sejam um, assim como somos nós. O corpo do Mashiach na Terra é um só corpo. Em qualquer parte, qualquer lado do mundo, é um só corpo. Você vê dentro do seu local, do seu estado, do seu país, do seu estado, da sua cidade, do lugar que você mora, no seu bairro, o tamanho das facções, das divisões religiosas que existem. Facções religiosas, como facções políticas, E uns não amam os outros, outros não com os outros, porque cada um quer puxar a brasa para sua própria sardinha. Então, o entendimento aqui do nome do Pai e do Filho é para que nós, os filhos do Altíssimo, fôssemos um, se como o Pai era um com seu Filho. E o verso 12. Enquanto eu estou com eles, eu os protegi no poder do seu nome, o mesmo nome que você me deu. Sim, eu os protegi e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para se cumprisse as Escrituras. Que é Eudá, o Iscariote, que é Judas. O Mashiach disse ter vindo em nome do Pai, né? Porque ele disse que recebeu no Pai e disse ter vindo em nome do Pai. E Johannes 5, versículo 43. Agora vamos ver aqui uma realidade que hoje está acontecendo nos nossos dias com muita veemência. Veja bem, 5 de Johannes, é João, capítulo 43, ele diz assim, o que o Mashiach diz aqui? Eu vim em nome de meu Pai. Qual é o nome do Pai? Nós vimos lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 15. E algo. Nome, eternamente, era esse nome. O nome
reconhecido eternamente. Então, nesse nome ele diz que veio. E vocês não me aceitaram. Falava ele para os judeus, para os jeudins, para os goim, para todos nós. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês aceitarão. Aceitarão. E aceitaram. Quem foi que veio? Qual foi o outro que veio em seu próprio nome? O JC de Roma. Roma criou um ídolo com o nome JC e diz para o mundo, olha, aqui é o Salvador de vocês. Esse aqui morreu por vocês. É esse que vocês têm que adorar. Mas na Escritura diz que é para adorar Yahweh. É para adorar o Filho do Altíssimo. A receber o nome do Pai. Aquele que diz que eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês vão receber. Fizeram isso. Então hoje, o mundo está naquele que o Mashiach falou. Nós adoramos o que conhecemos, você adora o que vocês não conhecem. O mundo não conhece o que eles estão adorando. As igrejas não conhecem o que estão adorando. Os líderes de cabeça lá em cima dos púlpitos sabem que a coisa está errada. Mas o corpo plenário das igrejas, muita maioria deles não sabe disso. São leigos na mente e no espírito, e não entendem a velocidade da palavra. Né? Então, já encerrando aqui, nós vamos aqui para o nosso quarto ponto, acerca para a nossa salvação, é perseverar na palavra até o fim. Mateus, capítulo 10, 22. Mateus, capítulo 10, 22, diz aqui, 10, 22 de Mateus. Olha o que disse o Mashiach aqui. E vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Espera aí. Os crentes seriam odiados por causa de qual nome? O nome do Mashiach. O nome que ele recebeu do Pai. O nome eterno. O nome que diz o nome eternamente. O nome no qual ele guarda os seus. Não é o nome de um ídolo romano, não. Foi o nome anunciado pelos céus. A Miriam, quando estava para ganhar o neném. Quando ela estava para engravidar, para dar luz a Mashiach na terra, como homem, o anjo velho anunciou o nome do filho, o nome vindo dos céus. Não foi o nome vindo de Roma, não. Esse nome romano foi anunciado no 3º século. Quer dizer, como é que nasce uma pessoa, 3 anos depois, quem vai receber o nome? Tremendo, né? Se eu passar 300 anos sem nome, já tendo morrido com 30 anos, com 33 anos de idade morre, aí depois, 270 anos depois que recebeu o nome, o nome dele foi antecipado, foi anunciado quando ela tomou consciência, estava grávida, quando ela engravidou, quando ela dava por começo da gestação, ela disse, o menino vai nascer de você. Você porá o nome dele Al-Shahamashia, Al-Shamashia, o enviado, o ungido, prometido. Né? Então vimos aí que ele seria os crentes, o povo do Eterno, seria odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Aqueles que invocam o nome quem que vai ser salvo? Segundo a Escritura. Aquele que invocar o nome de algo, esse será salvo. E permanecer até o fim, invoca o nome de algo. Obedecendo seus mandamentos, se libertando dos seus pecados, caminhando em busca aos céus, como nova criatura, esse será salvo, perseverar até o fim. Então aqui, nós vemos que nós estamos aqui falando de um novo nascimento, de nova vida. O Mashiach diz para Nadikimon, que é de Nicodemos, que se ele não nascesse de novo, em Yohana 3, 3 a 5, ele diz que se ele não nascesse de novo, vamos ler o texto. Então é praticamente o último texto, nós vamos ler para nós não faltar como está escrito.
Capítulo 3, versículo 3 a 5. 3 a 5. Diz assim. Yahushua respondeu-lhe, em verdade, digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do Eterno. Nadquimon perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Yahushua respondeu, em verdade digo, se alguém não nascer da água do Rua, não pode entrar no reino do Eterno. Não é pela carne, não é pela lei, não é pela religião, é pelo Espírito Eterno, que nos dá nascer da água, da palavra. Então, aí é o caminho da salvação. Aí, quer dizer, esse negócio de dizer, creu, foi na igreja, o pastor, quer aceitar Jesus, levante a mão. Ah, eu quero, outro, eu quero, outro, eu quero. Opa, hoje houve 206 aqui na igreja. Aceitou quem? A Jesus, aceitou o ídolo de Roma. E esse ídolo não salva, gente. Jesus, o Cristo de Roma, não salva ninguém. Todo crente, toda pessoa que sai do catolicismo e vai para as igrejas evangélicas, continua sendo cristãos, continua sendo filho de Roma, porque o cristianismo é oriundo de Roma. Um pontífice aí da Igreja Católica disse bem claro que todo cristão é filho de Roma, que o cristianismo é fruto de Roma. E ele está certíssimo. O Machia nunca foi Cristo. Ele é o Machia, o prometido, o ungido, o enviado para salvar a humanidade. Então, se não nascer de novo, não tem direito à vida eterna. Se não invocar o nome do Eterno, que é Yahweh, não tem vida eterna. Se não guardar os mandamentos, não tem direito de vida eterna, não se salva. Se não separar os seus pecados, não tem direito de vida eterna, porque o pecado condena o pecado e a morte. Tem que ouvir a palavra de Yahweh e crer naquele que lhe enviou, esse tem vida eterna. Então, o que devemos fazer agora? Entreguemos a nossa vida, o nosso deserto, nosso dia a dia, as nossas lutas. Entreguemos a Yahweh hoje, agora, reconhecendo, não é aquele negócio de entregar a vida com a mão, não. É para entregar a sua vida aceitando ele no coração. Que botei dele com a mão. Aceito. Bota na mão aqui. Se cair da mão. Aceitando o coração, gente. Reconhecendo, aceitar algo através de Yahshua HaMashiach, é reconhecendo que ele nos redimiu, que ele nos resgatou, que ele nos comprou com seu sangue, que ele se fez homem, ele veio trabalhar no corpo humano, se manifestou em carne para nos salvar e para nos conceder o que ele tem melhor para nós. Ele tem planos melhores para nós, que é vida eterna. Para todos aqueles que ele resgatou, ele tem um plano melhor. Em 1 Coríntios, o último texto, capítulo 2, versículo 9, olha o que está escrito aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim. Mas como está escrito, as coisas que nem o olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, e que jamais o coração de alguém imaginou, são as coisas que o Eterno preparou para aqueles que o amam. E não esquecendo nunca de 1 João, capítulo 2, versículo 3. A prova que amamos o Pai Celestial, a certeza que o amamos, que o conhecemos, é quando guardamos seus mandamentos. Fora daí é mentira, fora daí é engano, não tem salvação para ninguém. Então essa palavra é uma palavra que direciona o caminho para a vida eterna. Que o Eterno nos abençoe, ajude a todos nós, ajude os irmãos ouvintes, todos os amigos,
e que o Eterno possa trabalhar no meio de vocês e dê lugar para que a mente seja iluminada para a vida eterna, em nome de Deus. Vamos fazer a oração para encerrar. Vamos orar. Soberano Criador dos céus e da terra, e ao dos exércitos, ó Altíssimo Eterno. Tu és o nosso Yahweh, o nosso Pai, o nosso Salvador, nosso Protetor, Redentor, Consolador, Tu és nosso tudo. E neste momento, ó Pai, defendendo esta mensagem, para entregar em Tuas mãos Teus filhos, está espalhado em todo o mundo, ó Pai, que estão alcançando esta mensagem ou não, mas Tu possas tomá-la em Tuas mãos e resgatá-los do engano, do erro, da mentira, iluminando-os para o caminho de vida eterna. Dá-nos uma noite de paz, dá-nos momentos felizes contigo, Pai, ilumina suas mentes para que eles compreendam a Tua palavra na luz do Espírito Imaculado dos céus, não segundo as teologias humanas, as filosofias dos homens, mas segundo o Teu agir, o Teu poder. E assim possamos crer em Ti, ó Pai, com espírito e em verdade, guardando a Tua palavra e nos separando do mundo para a vida eterna. Fica conosco, nos abençoa, ó Pai. Quando nós choramos, já Te agradecemos, ó Pai, em nome de Yahshua, o Mashiach, que vive e reina por toda a eternidade. Anaor. Que Deus abençoe a todos em nome de Yahshua. Quantas horas? Agora. Mais de hora.